Em 30 segundos, mais uma edição do programa Top Saúde TV, com o tema Coluna Vertebral. Olá, amigos do Top Saúde TV. No programa de hoje, nós temos como tema a coluna vertebral. Quem já não sentiu uma dorzinha na coluna? Aqui ao meu lado, eu tenho o fisioterapeuta Fernando Macarini. Olá, Fernando, tudo bem? Olá, Ellen, tudo bem? Conta pra gente, então, quais são as técnicas de terapias manuais que você utiliza na correção da postura e também no auxílio aí da coluna. Então, a fisioterapia, ela tem essa parte da terapia manual, e a terapia manual ela tem várias técnicas. Hoje, atualmente, na clínica a gente vem usando a quiropraxia, o RPG, osteopatia, manipulações miofaciais, que é uma espécie de meio que parecido com uma massoterapia, porém um pouco mais específico. A princípio são essas as técnicas que a gente apresenta. Então vamos começar pelo RPG. O que vem a ser o RPG? O RPG é uma técnica de reeducação postural global, uma técnica que começou ali por volta da Segunda Guerra Mundial na França. E uma técnica que visa a correção da postura. É uma técnica que entende que a postura do ser humano, quando a gente fala em postura, muitas vezes a gente pensa simplesmente naqueles ombros para frente, na corcunda, né? E a postura é muito mais abrangente que isso. A postura, digamos assim, é o funcionamento ideal do corpo para que entre aspas, as peças do nosso corpo não se desgastem à toa no futuro. Certo. Então o RPG ele trabalha nessa correção e nesse alinhamento. Sim, e todas as pessoas podem vir a praticar o RPG? Todas as pessoas podem e, por sinal, devem estar fazendo essa correção, porque, de certa forma, é uma manutenção corporal. Certo, então ela funciona mais como uma manutenção. Ela funciona como um tratamento, em casos onde a postura já foi alterada e precisa ser corrigida, mas ela pode ser um recurso de manutenção, onde a pessoa pode se manter sempre alinhada para que os problemas não aconteçam. Certo. Então vai prevenindo aí de futuros problemas, né? Exatamente. A gente sempre costuma comparar o corpo com um carro, porque de certa forma o nosso corpo também é uma máquina. Sim, uma máquina. E como no nosso carro a gente precisa fazer manutenções, às vezes trocar óleo, às vezes trocar algumas peças para que outras não se estraguem, no nosso corpo a gente deveria agir dessa forma. Pena que às vezes a gente esquece um pouquinho do corpo, um pouquinho de lado, e aí espera a peça estragar para depois ir buscar o auxílio. É verdade, faz sentido. E a quiropraxia então, onde é que ela entra? Quiropraxia já é uma técnica americana, é uma técnica do início de 1900, uma técnica que visa o alinhamento das estruturas ósseas, principalmente das articulações da coluna, a fim de que o sistema nervoso que passa por dentro da coluna e se ramifica para as diversas partes do corpo possa trabalhar com um fluxo energético sem interferência nenhuma. Sempre que as articulações, às vezes, por algum motivo, por alguma contratura, por algum desajuste postural, eles acabam interferindo em alguma saída nervosa dessa, alguma região a distância do corpo vai sofrer. Engraçado, você falou que é uma técnica americana, né? E as pessoas automaticamente associam a quiropraxia com uma técnica japonesa. Porque elas veem muito assim, essa questão de mexe muito na coluna, né? Faz os movimentos e tal. Até eu não sabia. É que a medicina oriental, ela possui essas técnicas alternativas, né? E a gente associa que todas as técnicas alternativas descendem da terapia asiática, né? Isso. E então uma pessoa que queira, ela vai vir fazer uma quiropraxia ou você diagnostica que é necessário fazer a quiropraxia na pessoa, ao invés do RPG, por exemplo?
Na verdade, a quiropraxia e o RPG são técnicas que devem ser empregadas em conjunto. Elas funcionam em conjunto, exatamente. Então. No corpo, o tecido ósseo e o tecido muscular, eles são interligados. Então, claro que cada técnica em separado tem seu grande benefício e traz muitos benefícios. Mas a união das técnicas é que muitas vezes chega realmente à cura da causa do problema. Porque, como eu estava explicando, a parte articular, óssea e muscular, ela está interligada. Toda interligada, uma influi na outra. Então não tem como tratar só uma ou só a outra. A gente precisa estar interligando. Tá certo. Então o pessoal aí de casa, então que sinta uma dorzinha ou sente que está com uma postura diferente, não da normal, da comum, procure um especialista da coluna para que ele possa vir melhorar, né? Então, assim, porque geralmente quem não tem a dor na coluna, né? Tem pessoas que dormem de mau jeito, então, e aquelas que acordam no outro dia de uma noite mal dormida, como que elas podem vir a tratar? Porque tem muita gente que acorda assim todo errado, né? Na verdade, tudo influi na nossa postura, né? O sedentarismo influi, o excesso de exercício influi, a alimentação influi, hábitos errôneos de postura influem. Então, tudo é muito relativo em relação à nossa coluna. Sim. Por isso a gente sempre bate na tecla da manutenção. Porque se a gente mantém o corpo sempre dentro de uma linha, entre aspas, boa, correta, a gente evita que a longo prazo as doenças se instalem. Sim. Hoje em dia, uma patologia muito comum, principalmente na terceira idade, é a artrose, que já é o desgaste das articulações. Então, eu volto a chamar atenção no carro. Se a gente não faz a manutenção na peça, ela não vai se desgastar até chegar a um ponto de estragar e quebrar? Vai. O nosso corpo ele é parecido. Então, se a gente não faz as manutenções hoje, lá na frente, essas peças vão se desgastarem. As peças que eu falo são as articulações, as vértebras, os joelhos. E isso são coisas que podem ser evitadas se a pessoa tiver esse cuidado e fazer essa manutenção durante o decorrer da vida. Então, uma artrose, uma artrose, então, ela pode ser já tratada desde o começo para que no futuro não seja um reflexo negativo no corpo. Exatamente. Hoje em dia a medicina fala que a artrose ela não tem cura. Porque, concordo, o desgaste quando se instalou, dificilmente tu vai corrigir o que desgastou. Agora, tu pode evitar que esse desgaste se instale. Sim. E essa é o objetivo da terapia manual. Certo. E a questão da hérnia de disco? O que vem a ser a hérnia de disco? Muitas pessoas dizem, meu filho está com problema de hérnia de disco, a minha mãe está com problema de hérnia de disco, pessoas especiais também às vezes tem um problema de hérnia de disco, de que forma que ela pode ser tratada? Te pergunto isso, Fernando, porque existem muitas pessoas com esse problema, né, que procuram, não, lógico, desfazendo o nome do ortopedista, do médico, mas eles vão lá, tratam, né, fazem uma consulta, fazem um tratamento através de remédios e caso não haja êxito, a pessoa vai diretamente para uma cirurgia, né? Então eu sei que a quiropraxia, né, essas técnicas de manutenção e de correção postural podem ajudar a pessoa que tem esse problema. Então, de que forma que você atua? Certo. Só para ilustrar, hoje em dia estudos mostram que 80% da população mundial sofre ou irá sofrer com problemas de coluna. Sim. Eu costumo dizer 100%, porque dificilmente em alguma etapa da tua vida a gente não vai ter um problema, uma dor, sim, um desconforto. E dentro desses problemas de coluna, a hérnia de disco ela é o vilão principal da história, sim, né? O disco intervertebral, para a gente explicar brevemente, ele serve como um amortecedor entre as vértebras. Sim. E ele também tem uma função de espaçamento entre essas vértebras, porque é desse espaço que vão emergir as raízes nervosas. Sim. Então esse disco preservado, além de amortecer o impacto do dia a dia, ele mantém essa saída aberta para que a raiz nervosa possa sair. E a hérnia de disco, o nome já fala, é a herniação desse disco por alguma pressão excessiva, uma força extrema ou uma postura inadequada que anos vão se instalando, faz com que esse disco estoure. Sim.
E esse disco, quando estoura, ele tem um líquido dentro dele, que é um núcleo que a gente chama, e esse núcleo, muitas vezes, quando estoura, ele acaba comprimindo essa raiz nervosa. Por isso que a pessoa sente aquela dor que é chamada a dor ciática. Também tem um formigamento nas pernas, exatamente, né? O nervo ele sempre vai trabalhar com essa resposta de formigamento e geralmente dor em queimação. Mostrando então que sinalizando que não tem algo que não está legal. Exatamente. Né? E esse é um problema, como ele é muitas vezes um problema mecânico, é um problema compressivo, a pessoa vai ao médico e o médico medica, faz o diagnóstico, faz os exames, a ressonância, e medica a pessoa, só porque como é um problema muitas vezes mecânico e compressivo, se a gente não tratar essa compressão e não tentar fazer uma tração para que esse espaço se respire, certo, muitas vezes só a medicação não surte o efeito desejado. A medicação até dá um alívio na dor, passou o efeito do remédio, a dor volta a doer, não tratou, né? E às vezes, hoje em dia essas terapias estão se difundindo mais, antigamente eram menos exploradas, então o recurso que os médicos tinham para descomprimir aquele segmento era realmente fazer a cirurgia. Era abrindo e mexendo ali na coluna. Novamente, os estudos hoje mostram que em torno de 90% das cirurgias de coluna são desnecessárias. Elas poderiam ter sido tratadas com as técnicas de terapia manual efetuadas por um bom profissional e tendo uma resposta, muitas vezes, até de cura total do problema. Olha que interessante então, Fernando. Pessoal de casa, nós vamos aos comerciais e já voltamos falando um pouquinho mais sobre coluna vertebral e dando continuidade aqui sobre a hérnia de disco. Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Você lembra o que você usou na semana passada, o que você vestiu, o que você comeu, o que você fez na semana passada? Quantas vezes já voltou procurando algo que tinha esquecido em casa ou para conferir se a porta estava fechada? Tudo isso é indício que trabalhamos muito no automático e acabamos não percebendo nem prestando atenção naquilo que estamos fazendo. Afinal, como está a sua memória? Sim, é pouco, assim, a minha memória assim, é melhor, assim, é boa até que eu posso dizer. Com 51 anos de idade, a memória sempre dá umas falhadas, né? Mais ou menos, não muito boa. Às vezes esquecida, né? Mais ou menos. Acredito que bem. Tá boa.
Mais ou menos. Acredito que bem. Tá boa, né? Tô aqui cuidando de duas pequenas. Se a sua memória dependesse da vontade que você tem de lembrar das coisas, com certeza ela seria muito boa, mas não é assim. Alunos tentam e têm muita vontade de lembrar aquilo que estudaram, mas não conseguem ter um bom desempenho na sua memória. Afinal, por quê? Algumas dicas práticas no nosso dia a dia, como a atividade física, acelera o nosso metabolismo, fazendo com que haja uma melhor oxigenação no cérebro através da corrente sanguínea. Práticas essas como a corrida, a caminhada, exercícios aeróbicos como natação, na rua ou na bike spinning. A alimentação também interfere na qualidade de sua memória. Dão energia, oxigenam o cérebro. Por isso é importante que você consuma alimentos como frutas, verduras, peixes de águas frias. Todos esses alimentos farão muito bem à sua memória. Exercícios práticos você pode fazer até enquanto dirige. Nós trabalhamos muito no automático enquanto estamos dirigindo. Você não pensa para trocar a marcha. Porém, é um dos exercícios mentais mais importantes para a sua memória. Pensar antes de fazer. Quando você chega em casa, é necessário que preste atenção aonde você solta a sua chave. O problema é que quando você chega em casa, está preocupado com o que tens para fazer e não presta atenção aonde está deixando os seus objetos. Sem dúvida alguma, sua memória também precisa de descanso. E é durante a noite, enquanto você sonha, que a memória faz uma faxina. Como assim? Ela fixa o que é importante e elimina aquilo que você não precisa memorizar. Ao final do dia, é importante que você faça uma recapitulação de tudo que você fez naquele dia e também das atividades que você tem para o próximo dia. Só depois você vai olhar a sua agenda. Isso são dicas práticas para você ter uma boa memória. Pessoal, estamos de volta ao segundo bloco do programa Top Saúde TV, falando hoje sobre um probleminha que atinge quase todo mundo aí, a coluna vertebral. Aqui ao meu lado eu tenho o fisioterapeuta Fernando Macarini e ele aqui está falando e dando dicas de como que a gente pode prevenir e abordando também sobre a questão da hérnia de disco, né, Fernando? Que mais então, hoje a gente sabe que não é necessário ir diretamente para um bloco cirúrgico para te tratar a tua hérnia de disco. Você pode então buscar essas técnicas de manutenção e também de reabilitação, né? Exato. Hoje os próprios ortopedistas dificilmente já sugerem como primeiro tratamento a parte cirúrgica. Sim. Está começando a ter um pouco mais essa integração entre o ortopedista e o fisioterapeuta, como outra especialidade médica com a fisioterapia. Então é um cenário de mudança. É um cenário de mudança. E a cirurgia, geralmente é um último caso, né? Então a pessoa tenta recursos específicos, né? Porque às vezes não adianta também, muito se fala na fisioterapia convencional. A fisioterapia convencional ela é muito interessante, porém ela tem especificações. A fisioterapia convencional de aparelhos, essa que às vezes a gente consegue ter um convênio, ela é uma fisioterapia que visa aceleração cicatricial. Ela é muito legal quando a gente faz um entorse, ou quando a gente faz uma fratura, ou tem uma lesão em algum ligamento, tendão, que precisa acelerar essa cicatrização, ela é excelente. Mas geralmente nos problemas da coluna, exige já algo mais profundo, muitas né? Muitas vezes não tem tecidos para ser cicatrizados e sim precisa mudar a posição de determinadas peças, certo. Então a gente precisa dessas técnicas da terapia manual. Por isso que às vezes a gente escuta pessoas falando, tive um problema de coluna, fiz um monte de sessões e nada adiantou. E não obtive uma melhora. Mas é porque ela não procurou a fisioterapia correta. Como a medicina se ramifica e se divide em especialidades, hoje em dia a fisioterapia também está com essas divisões. Então tu vai achar fisioterapeutas especialistas em pulmão, em reabilitação cardíaca, como também o fisioterapeuta especialista na coluna vertebral. E é esse que se deve ser procurado para quando se precisa realmente tratar um problema, principalmente como a hérnia de disco, é um problema. Entre os problemas da coluna, é um dos mais sérios, né, que a gente tem para tratar. Então tá, o pessoal de casa, né, fique ligado
Então, se tiver algum problema de ordem aí que tenha que precisar da fisioterapia, se não for específico para o seu caso, procure, então tome cuidado para não fazer a fisioterapia convencional, que às vezes você pode também estar prejudicando o seu problema ao invés de melhorar, né? Então, no caso aqui do Fernando, a fisioterapia convencional, ela não auxilia na coluna. Não, na verdade não é que ela prejudica, de maneira alguma ela vai prejudicar, mas é que de repente ela pode não ajudar e não atuar na causa do problema. Certo. Então a pessoa vai estar meio que perdendo um pouco de tempo, um tempo precioso que, se fosse direcionado, poderia obter a cura do problema mais rápido, né? Mas de forma alguma ela vai prejudicar. É um recurso que pode ser usado, inclusive, em conjunto com a terapia manual. Certo, mas o certo é o indivíduo buscar o caminho correto, o tratamento correto para obter êxito. Exato. Mesmo porque a saúde ela é muito importante, com a saúde não se brinca, né, Fernando? Exatamente. Senão, muitas vezes, a pessoa acaba fazendo algumas sessões convencionais e não vê o resultado, acha que não tem mais jeito, cai na cirurgia. E não é assim. Se procurar o tratamento correto, muitas vezes a gente, na maioria das vezes, a gente consegue reverter o caso. Legal. E fora a hernia de disco, o que mais pode ser tratado? Hoje em dia na clínica aparece muito torcicolo, dores de cabeça. Torcicolo é o mais comum? Torcicolo é bastante comum também. Torcicolo geralmente provém de desvios posturais, associadas às vezes o pessoal associa muito a noites mal dormidas. Dormi de mau jeito, acordei duro. Tudo bem, aquela noite foi o estupim. Certo, mas o problema já vem se instalando e aquele momento ali foi o corpo gritando, dizendo que não dava mais. Exato. As dores de cabeça, cefaleias tensionais, a gente trata muito na clínica, problemas de cefaleia tensional. Às vezes pessoas que sofrem há muitos anos. Cefaleia tensional, então, para quem não sabe, seria a dor de cabeça. A dor de cabeça relacionada à musculatura. A pessoa vai, faz exames, eletroencefalograma, nada acusa de errado. A estrutura da cabeça está perfeita, mas a pessoa tem a dor. E essa dor não passa. É contínua, não é? Fazendo o ajuste da parte de cima da coluna, corrigindo a altura de ombros, normalizando a pressão da musculatura sobre o crânio, muitas vezes resolve o problema, a causa do problema. Então a pessoa que sofreu há muitos anos de dor de cabeça passa a não ter mais essa dor de cabeça. Certo, que bom, né? Outras coisas são os desvios posturais, questão de hiperlordose, hipercifose, escoliose, que é a coluna lateralmente torta. Tudo Aquela que é para frente seria digamos, quando é a corcunda que é acentuada, é a hipercifose. Sim. A lordose já é essa curva de baixo, então é quando a bunda muito proeminente, assim, a coluna muito para dentro. Sim. E a escoliose já é o desvio lateral, né? Esses desvios são importantíssimos serem tratados, porque eles é que vão acentuar esses desgastes articulares no futuro. Então, a pessoa que tem uma curvatura exagerada ou diminuída, às vezes acontece também da pessoa ter a retificação da coluna. Sim. Porque a curva ela é necessária e ela é importante. Só porque ela não pode nem estar muito grande e nem também não existir. Então, qualquer um desses dois fatores... Tem que estar em equilíbrio. Exatamente. Qualquer um desses dois fatores vai acelerar esse processo de desgaste. Então, é a pessoa que, infelizmente, lá no futuro está condenada a sofrer com artroses, está condenada a ter muitos problemas de dores. E aí, lá na frente, a hora que, como eu já falei no primeiro bloco, quando já degenerou, dificilmente, até dá pra gente tentar despressurizar, mas aí já é um tratamento mais paliativo, não vai se obter um êxito na causa, né? Fernando, agora eu lembrei de uma situação. Muitas mulheres usam salto alto, inclusive eu sou uma delas. O salto alto prejudica de que forma a minha coluna? O salto alto, ele fisiologicamente, claro que ele é bonito e estético, a mulherada gosta. Alonga o corpo. E a gente não está aqui para proibir o salto alto, porém a gente dá um alerta para que ele seja usado em ocasiões especiais. Aquela pessoa que às vezes trabalha um dia inteiro em cima do salto, 1 ano, 2, 5, 10, lá na frente com certeza ela vai
sofrer prejuízo. Sim. O salto, ele anterioriza a postura, ele joga o quadril para frente. Isso eu já sabia. E isso aumenta, faz com que o bumbum se eleve para trás, até a mulherada acha que fica legal, tudo, porém aquela curvatura lombar ela acaba aumentando e isso gera muita pressão nos discos. Sim. E a longo prazo pode gerar inclusive uma hérnia de disco. E a mulher que não tem escapatória, ela usa salto direto, em função do trabalho dela, existe alguma forma de equilibrar? Ou... Ela deveria estar fazendo sempre um programa de alongamento. Sim. Um programa de correção postural. Está fazendo uma manutenção preventiva. O RPG mesmo, no caso, exatamente, né? Está fazendo uma manutenção preventiva. Tu está usando a máquina de uma forma não muito legal, nada mais justo do que tu dar um descanso e deixar ela dar uma legal. Trabalhada em cima, né? Exatamente. Então, se tu usar só o salto de forma inadequada e não tentar fazer essa manutenção preventiva, lá na frente também vai gerar prejuízo. Certo. Não é só o salto alto que é o vilão aí, existe alguns outros vilões aí que a gente comete diariamente, sem perceber, né? Exatamente. Até vou te perguntar então o que tu tens como prevenção aí pro pessoal de casa. O vilão né? feminino, sem dúvida, é o salto, né? Mas para os homens aí também existe um grande vilão aí que geralmente Qual sentar será? em cima da carteira no bolso. Às vezes o pessoal que dirige ou que trabalha sentado e tem o costume de deixar a carteira no bolso, isso altera a altura dos quadris e isso a longo prazo também vai gerar problema na coluna. Então, as caminhadas com calçado sem amortecimento. Até eu estava vendo um estudo feito sobre um tênis, aquele Nike Shox, que é os tênis de molas, né? Certo. Então, que os especialistas estavam dizendo, por favor, não façam caminhadas com esse tênis, com esse formato, que ele é altamente prejudicial à coluna, né? Porque eu acredito que ele te eleva um pouco, só porque ele não tem amortecimento. Então, você está fazendo mais peso na planta dos pés, né? Na verdade, ele até tem um pouco de amortecimento. O grande problema do Nike Shox foi que ele aumentou muito a questão dos entorces. Certo. Até para caminhada ele é aceitável, mas para quem já gosta de correr já não é um tênis indicado porque ele aumentou muito a incidência de entorses. Então a pessoa protege do impacto, porém acaba às vezes torcendo o pé e gerando outras lesões associadas, né? Tá certo. Então um tênis com um solado não tão diferente, parte de trás e parte de frente, ele se torna um pouco mais indicado. Hoje em dia existe uma gama de tênis para pisada pronada, pisada supinada, então você indo numa loja especializada aí, conversando, hoje em dia eles têm até programas lá para te indicar um tênis bem específico. Tá certo então, Fernando, foi um prazer tê-lo aqui no Top Saúde TV. Prazer é da gente. Tá certo então, e quem quiser entrar em contato com você, aonde você atua, onde você atende e o seu telefone de contato, por favor. A gente atende na Clínica Fisiomac, ela fica em Criciúma, na frente do Colégio Michel, para quem conhece, a Rua Joaquim Nabuco. O telefone para contato é o 3437-3251. A gente está aberto aí a ligações, você pode ligar, fazer uma avaliação sem compromisso, ir lá fazer uma conversa, levar seus exames caso já tenha, ou ir lá fazer uma avaliação física que a gente vai indicar a possibilidade de ser feito um trabalho de correção postural ou não. Tá certo então. O Top Saúde TV se despede por aqui. Lembrando a vocês que a revista Top Saúde, que atua em conjunto com o programa, será lançada no final deste mês, a sua 6ª edição, com uma matéria exclusiva com o médico Dr. Drauzio Varela. Eu aguardo vocês na próxima edição do programa.